Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho bem rápido para vocês, galera. Eu gostaria de apresentar a Otimize Viagem, é uma agência de viagens. Ela é diferente das outras agências, porque diferente de um site, por exemplo, que tem um algoritmo, muitas vezes nem as melhores rotas ou até opções por ônibus, ele simplesmente vai e te joga uma rota lá, caro, você que tem que se virar. A Otimize não tem algoritmo, eles montam para você o melhor pacote de viagens para caber no seu bolso e para a experiência ser plena. Você tem 4 tipos de pacote. Você pode usar o Otimize Me Poupe, que é justamente um pacote de viagens que visa a economia. Você pode ainda usar o Otimize In Love, que é para casais. Otimize em Família, para quem quer levar toda a galera aí para curtir umas férias. E o Otimize Experiências, que é o pacote para quem quer viver plenamente, que quer aproveitar ao máximo a viagem. Você inclusive ganha, nesse caso, um roteiro personalizado. Então você vai lá e acessa otimizeviagens.com, vai lá, reserve seu pacote agora. E agora sim, a Otimize e o canal Mundano estão fazendo uma parceria, tá? Então, quando você entrar em contato com o Otimize e fala que você conheceu o Otimize através do canal Mundano. E para quem for lá e conversar com a galera do Otimize e citar o canal Mundano, vai ganhar 5% de desconto em qualquer pacote, tá, gente? Otimize Viagem, canal Mundano. Se não for viajar agora, já se programa, tá? Procura o Matheus, procura a galera lá e reserve seu pacote e vamos pro vídeo. Saiu e o Baina. E no Mundano de hoje vamos falar aqui sobre o que é verdade e o que é mentira. Não, na verdade a gente vai falar só o que é mentira, esses boatos que as pessoas falam por aí, que muita gente repete o boato, repete a mentira e as pessoas acham que é verdade, tá? Vamos direto ao assunto. Eu vou estragar a brincadeira de muita gente aqui, porque vamos apresentar aqui 7 mentiras sobre línguas que falam pra você, tá? Mas antes, roda a vinheta. Primeira afirmação que a gente ouve muito: o inglês é a língua mais falada do mundo. Não, que mentira! Eu acho que tem uma grande diferença de língua mais falada do mundo e língua mais utilizada no mundo. De fato, o inglês ele é mais utilizado, né? Hoje a língua internacional é a língua franca do mundo, isso eu não vou nem discutir. Como segunda, terceira ou quarta língua, o inglês é usada por mais de 1 bilhão de pessoas. Mas em número de falantes nativos, pessoas que nasceram e vão crescer falando essa língua, né, desde o seu nascimento, ou língua mãe, se você preferir. Mas a língua nativa mais falada do mundo é o mandarim, que é falado na China. Um pouco mais de 1 bilhão de pessoas falam essa língua nativamente. 1 a cada 7 pessoas no mundo falam mandarim. E é seguida pelo espanhol, que é falada por cerca de 400 milhões de pessoas em todo o mundo. Lembre-se que a América Latina inteira fala espanhol. Há lugares na África que falam espanhol e assim vai, tá? Não é só na Espanha. E o inglês, nativamente, ele fica em terceiro lugar com 360 milhões de falantes. Então, o inglês é a língua mais falada no mundo? Não. Afirmação 2, vamos lá. O português é a língua mais difícil do mundo. Já fizemos um vídeo falando das línguas mais difíceis do mundo. Eu lembro que eu, inclusive, alertei sobre isso. Para você definir o conceito de difícil, você tem que saber de onde você está partindo. Deixa eu dar um exemplo. Se você fala português, para você aprender espanhol ou, sei lá, italiano, que são línguas românicas, é um pouco mais fácil, né? Que são línguas próximas. Mas se você é um alemão para aprender espanhol, com certeza você vai ter dificuldade. Ou um japonês para aprender espanhol, também você vai ter dificuldade. Mas, sei lá, se você é um sueco, por exemplo, ou, sei lá, um norueguês, talvez para aprender alemão você vai aprender mais fácil. Tem esse lance do relativo, o ponto que você está, para você poder comparar. Acho que é bom deixar bem claro. Então, para você definir uma língua difícil, você tem que definir justamente, você tem que ter em mente esse parentesco linguístico que algumas línguas têm, que a gente acabou de falar aqui. Você tem que levar em conta também a pronúncia, tons da língua. O chinês, por exemplo, ou o vietnamita, dependendo de como eu pronuncio a palavra, ela pode mudar completamente o sentido. Então, para a gente é mais difícil. E a escrita. Para você aprender, sei lá, alemão, por exemplo, você não vai ter dificuldade em relação à escrita, porque a escrita é a mesma, sei lá, com uma letra a mais, com alguns sons a mais, mas a escrita é a mesma. Agora, se você vai aprender o russo, por exemplo, você tem que aprender o alfabeto cirílico. Você vai aprender o grego, você tem que aprender o alfabeto grego. O coreano, você tem que aprender o Hangul, que é a escrita coreana, e assim vai, tá? Então, o português é a língua mais difícil do mundo. Gente, não tem elemento para isso. Mas, pelo que a gente até fez naquele vídeo anterior sobre as línguas mais difíceis do mundo, definitivamente não. Não é não.
Afirmação 3, o castelhano e o espanhol são línguas diferentes. Eu já falei, acho que no vídeo do Mundano na Copa sobre isso, se eu não me engano, mas eu vou reforçar novamente. Castelhano e espanhol são a mesma língua, é só a questão do termo. Castelhano é um termo mais antigo, antes da Espanha como a gente conhece hoje. Era a língua falada no reino de Castela, ou Castilha, se você preferir, e naquele tempo já era conhecido como castelhano. A partir do século XV, você tem a formação da Espanha, e o reino que se impõe nos outros territórios daquela região, como é o reino de Castela, ou Castilha, a língua usada como a principal língua do país naquele momento passou a ser o castelhano, que posteriormente, por ser a língua oficial da Espanha, passou a ser conhecido como espanhol. Só que na Argentina, por exemplo, eles costumam dizer que a língua que eles falam ali é o castelhano, que inclusive é uma herança colonial, né? O termo castelhano. No México e no Caribe, eles costumam usar o termo espanhol. No norte da Espanha, eles também chamam de espanhol, e na província de Andalucia ou nas Ilhas Canárias, eles falam castelhano. Então é isso. Então, para deixar bem claro, espanhol e castelhano são a mesma coisa. Quarta afirmação, essa aqui é um pouco mais específica. Eu ouvi algumas pessoas falar, depois que eu fui estudar um pouquinho do alfabeto cirílico, eu percebi que as pessoas se enganavam quanto a isso. Eu vi várias pessoas dizendo que em russo não existe a letra V. O que eu percebo é que há uma grande confusão em relação ao alfabeto cirílico. Como eu falei, eu não acho ele um alfabeto difícil, ele tem letras a mais, com sons a mais. Em relação à pronúncia, tônicos é um pouco mais difícil, mas assim, para você transcrever o cirílico, ele não tem dificuldade. Você praticamente vai trocar uma letra por outra. Por exemplo, o nosso P, aqui no alfabeto latino, na verdade, em cirílico é a letra R. A letra Y, por exemplo, é o U em alfabeto cirílico. A letra, deixa eu pensar aqui, a letra H. A letra H é a letra N. A letra H latina é a letra N do alfabeto cirílico e assim por diante. E no alfabeto cirílico, a letra B equivale ao nosso V. O B deles, na verdade, eu vou colocar ele, parece até um Bzinho, só que é mais deitado assim, tá? Eles têm o som da letra B e tem o som da letra V, sim, tá? Então, se você já ouviu falar isso, que o russo não tem a letra V, isso é mentira, eles têm sim. Quinta afirmação, a língua turca e a língua árabe são muito parecidas. Vamos lá analisar cada uma dessas línguas. O árabe é uma língua semítica, bem próxima do hebreu, já falamos isso um monte de vezes aqui. Usa um alfabeto próprio, o alfabeto árabe, que na verdade é um consonantário ou um abjad, né? Você tem os símbolos, as letras, e ele não tem vogal, não há vogais, e as vogais são colocadas com diacríticos, né, com acentos. E o turco é uma língua turcomana, ela é parente do cazaque, do uzbek, do tártaro. Ela hoje usa o alfabeto latino desde 1932 e são de famílias diferentes. 14% do vocabulário turco, sim, ele tem influência, ele vem de línguas estrangeiras, incluindo o árabe. 14% é pouco até, inclusive. Mas árabe e turco são línguas diferentes. Talvez pelos turcos serem de maioria muçulmana, as pessoas podem confundir isso. O árabe é uma língua litúrgica, língua usada em rituais, né, muçulmanos, em assuntos religiosos. Mas eu acredito que o que mais confunde aqui, principalmente aqui no Brasil, não sei vocês aí de Portugal ou de Angola, eu percebo que as pessoas confundem a etnia, né, o turco com o árabe. Isso tem uma explicação aqui no Brasil. Quando começou a chegar árabes, principalmente árabes, aqui no Brasil, antes da Primeira Guerra Mundial, principalmente sírios e libaneses, a Síria e o Líbano ainda pertenciam ao Império Turco-Otomano. Então eles chegavam aqui no Brasil com um navio sob bandeira turca-otomana, turca, e com um passaporte turco-otomano. Então as pessoas começaram a chamar as pessoas de turcas, e até hoje eu percebo que as pessoas confundem árabe com turco. A cidade de Pederneiras, aqui no interior de São Paulo, aqui tem muito árabe. Eu vou ser sincero, eu não conheci turcos ainda aqui no Brasil. Eu acredito que tem, mas eu nunca conheci. Descendentes, nada, tá? Então não confunda árabe com turco, inclusive a língua. O que a gente vai falar agora, eu falei isso no nosso vídeo passado, mas eu vou reforçar isso de novo, que eu percebo que no Brasil as pessoas acham isso, tá? Que o japonês, o coreano e o mandarim, né, o chinês, são línguas parecidas. Então, definitivamente não, são línguas muito diferentes. Inclusive a escrita, o chinês usa um sistema de escrita ideográfico. O coreano, ele chegou a usar inclusive a escrita chinesa, mas já faz um tempo que lá usa o hangul. Então cada um daqueles símbolos, né, uma junção de uma consoante e uma vogal, ou coisa parecida, que vai formar um fonema, uma sílaba. E o japonês, ele tem
4 alfabetos diferentes e para número usa os algarismos indo-arábicos, assim como a gente usa no Brasil, tá? Mas em relação à língua, elas são línguas bem diferentes, inclusive a gente já falou no vídeo passado, o coreano é uma língua isolada, ela não tem parentesco com nenhuma outra língua natural conhecida. O japonês ele vem das línguas japônicas, que eram as línguas faladas naquela região, beleza? E o chinês é uma língua sino-tibetana e é parente do butanês, do tibetano e do birmanês. Então, definitivamente, chineses, japoneses e coreanos não se entendem, as línguas são diferentes. E para a gente fechar, vamos colocar a afirmação aí. A afirmação diz que todos os indianos falam inglês. Eu acho que, se você não sabe, a Índia ela foi colônia britânica até o final da década de 1940. Logicamente, teve influência britânica, só que a Índia é um país multilinguista. Hoje, na Índia, as línguas oficiais são o inglês e o hindi e outras 21 línguas regionais. Só que, excluindo essas 21 mais 2, 23 línguas que eu tô falando agora, na Índia se falam centenas de línguas, umas em maior quantidade, outras em menor quantidade. É um país enorme, populoso e multilingüe. E as línguas, elas são muito diferentes entre elas. Por exemplo, se você comparar o hindi, que é uma das línguas oficiais, com o tamil, que é outra língua bem popular na Índia, elas são tão diferentes quanto, o português e o árabe. Elas são completamente diferentes. Não se entendem, não tem semelhança nenhuma. E quanto ao inglês, respondendo diretamente a pergunta sobre inglês, apenas 1 a cada 4.500 pessoas na Índia falam inglês, então é pouco. Eu conheci pessoas que foram até a Índia e eles falaram que em grandes centros urbanos e cidades maiores é muito mais fácil você encontrar pessoas que falam inglês. Só que mais em vilarejos ou locais mais ermos, não, são línguas regionais que, inclusive, dependendo da região que você se desloca, as línguas são diferentes, são completamente diferentes. E deixando claro que assim como há o inglês britânico, o inglês americano, o inglês australiano, há uma variante também chamada como inglês indiano, que é esse inglês falado na Índia. Então, é isso aí. E esse foi mais um vídeo do Mundano, o seu canal de línguas, idiomas, às vezes vexilologia, às vezes um pouquinho de geografia, aqui no YouTube. E se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, por favor, deixa seu joinha embaixo. Não deixe de assinar, de se inscrever no canal. E vai lá e assina o sininho também para você ser notificado de novos vídeos. Siga a gente em nossas redes sociais, link de tudo isso que eu tô falando aí na descrição. E lembrando que o Mundano ele lança vídeos quinzenais, quinta-feira sim, quinta-feira não, então não perca. Então nos vemos daqui 15 dias em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos e pozdrav, que seria tchau em croata. Tchau, galera. Valeu. Até a próxima.